Para seguir falando de soja, mas principalmente de mercado, nós vamos conversar agora com Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco dessa edição de Agricultura BR. Ronaldo, sempre um prazer conversar contigo, tê-lo aqui no canal do Boi. E a gente estava falando desses números aqui do escritório em Brasília, do Departamento de Agricultura norte-americano. Sua avaliação sobre os dados apresentados estão dentro daquilo que vocês têm acreditado em relação à oferta e demanda do complexo soja brasileiro. Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Eu vou fazer uma observação que talvez vai contrariar o pessoal que está acompanhando a gente. Eu acho que agora existem outros pontos que estão superando as expectativas de produção, de exportação do quadro de oferta e demanda como um todo. O Brasil começou um plantio difícil, mas agora já está retomando o ritmo normal, entrando dentro da normalidade, até podendo avançar, sair de atrasado para um dos mais avançados. A gente tem muitos parceiros que agora estão reclamando que está chovendo demais e atrapalhando um pouco, ou seja, aquilo que era um quadro negativo está se transformando em um quadro positivo para o plantio. Embora, com o plantio iniciando nesse período agora, a gente sabe que até dezembro, Fabiano, vão ser momentos de especulação sobre o tamanho da produção brasileira. A gente aqui na Royal está falando em torno de 170 milhões de toneladas. Esse número, claro que ele vai sofrer alterações a depender de como o clima vai se comportar até dezembro. Até dezembro, finalzinho, meio ali de dezembro, é importante para a produtividade da soja. Então é natural a gente ter agora, neste momento, números que começam a divergir, números que começam a ficar especulativos. Eu não acredito que o mercado vai dar tanto peso para isso agora. Não porque não é importante, é sim um assunto bastante importante, mas porque a gente tem outros eventos em paralelo ao desenvolvimento da nossa produção que vão chamar mais atenção. Agora a gente destaca 3 momentos ou 3 fatores que vão pesar mais para a precificação. É o tamanho do crescimento chinês, se a China vai de fato conseguir aumentar o seu consumo interno ou não, qual que vai ser a intensidade do Laninha, o que a gente pode esperar para o clima, como eu estou dizendo, até dezembro é importante para definir o tamanho da nossa produção, e o mais próximo agora, e talvez o mais pesado de todos, Fabiano, o impacto das eleições dos Estados Unidos. Quem vai assumir a Casa Branca e quais ações vai tomar ali em relação à China. Então, acho que o mercado agora está olhando para esses 3 pontos e esperando, não vai sofrer grandes impactos a respeito da produtividade por enquanto. Muito bem, Ronaldo, então vamos adentrar essas questões. Nós temos um mercado que tem oscilado por questões dele mesmo e também por outros fatores que influenciam, como a eleição norte-americana, como a política econômica dos Estados Unidos, e também dá para dizer ainda que petróleo, e de certo modo que com petróleo você vê em todas essas disputas que nós temos no mundo, guerras, alguns cenários aí de conflito pelo mundo acabam influenciando também. Quando a gente olha para esse mercado, como que hoje você tem atuado junto com o produtor, conversando com ele a respeito, não só sobre a sua produção, mas como ele se posiciona para comercializar seu produto, seja soja, seja milho ou outra produção agrícola? É o que você colocou aí muito bem, Fabiana. A gente está vendo, hoje mesmo está um dia de realização, Chicago caindo, petróleo subindo, mas a gente está vendo muitas influências. E esse ano é um ano totalmente atípico. É um ano que não dá para comparar muito com a base de dados dos anos anteriores. A gente tem guerras, agora mesmo a Rússia e a Ucrânia estão entrando numa nova fase, a gente tem tropas da Coreia do Norte, soldados que foram enviados para a guerra. Alguns especialistas militares falam que a Coreia do Norte pode mandar até 10 mil soldados até o final do ano. 3 mil já foram para lá. Então a guerra Rússia-Ucrânia está tomando um novo norte. Nada, o mercado está esperando receber da Ucrânia de milho pelo menos 27 milhões de toneladas. Se essa guerra se intensifica, será que a Ucrânia vai conseguir exportar esses 27, 22, que seja qualquer quantidade acima de 20 milhões? Ucrânia produz para ela produz para exportar. O consumo interno da Ucrânia é em torno de 5 milhões de toneladas. Então tudo que ela produz é para mandar embora. A gente está entrando agora numa fase final em que as tropas conseguem avançar por terra, mas as chuvas já estão atrapalhando, é uma terra que cria muito barro e daqui a pouco vem o inverno. E o inverno europeu, sobretudo o inverno russo, ali com a Ucrânia, é o mais, não é um dos, é o mais rigoroso do mundo. Então, quando chegar o inverno
as tropas não puderem avançar por terra. Vai voltar ataques nos portos? E como é que vão ser esses ataques agora que a Rússia está recebendo tropas? Não é mais só armamento, não é só munição, é gente de outro país indo lá para lutar. Como é que o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos vão assistir isso? Eles vão mandar soldados para ajudar a Ucrânia? Podem mandar? Do outro lado, a gente tem a guerra Israel com Hamas, com o Irã. Ele fez agora, cortou a cabeça do Hamas, mas ainda está em guerra com o Irã, e a gente tem essas oscilações do petróleo, sobretudo por causa dessa guerra no Oriente. Mas um ponto que é importante o produtor estar preparado é o que pode acontecer nas eleições dos Estados Unidos. O que o mercado espera? Que o Trump ganha. O Trump ganhando, ele vai taxar a China, ele vai taxar muito mais do que a Kamala Harris, porque se a Kamala ganhar, ela também vai taxar. Isso representaria queda para Chicago e alta para os nossos prêmios. Para o produtor brasileiro, isso seria excelente, seria o melhor dos mundos. Por mais que Chicago caia, e Chicago poderia cair muito, o nosso prêmio tende a se valorizar. Mas é importante a gente trabalhar com a ideia da outra possibilidade. E se o Trump não ganhar? E se ele ganha e o Xi Jinping chama ele para conversar para não ter nenhuma taxação? Tem que estar protegido. Um outro ponto que é importante a gente entender sobre esse aspecto é que agora o mercado ele vai se concentrar nos Estados Unidos para comprar o máximo que puder antes disso acontecer. A gente está vendo aí as vendas americanas, a China comprando mais de 1 milhão de toneladas, embarcando mais de 1 milhão de toneladas na semana. O movimento da China nos Estados Unidos essa semana foi um dos movimentos maiores da história de compra chinesa dos Estados Unidos, tentando antecipar essas eleições. Então o mercado está apostando com grande probabilidade que o Trump pode vencer e que ele pode taxar a China. Isso pode representar para Chicago alta no curto prazo, que a gente está vendo essa semana Chicago subindo, porque o mercado chinês está indo comprar dos Estados Unidos antes das eleições. Se dia 5 de novembro agora, último dia da votação, for a eleição ela não é anunciada no dia 5, mas vamos imaginar que dia 10 anuncia que o Trump ganha. O mercado vai todo comprar dos Estados Unidos até janeiro, para tirar o máximo que puder. Depois disso, o produtor brasileiro ele é beneficiado, porque se o Trump taxar a China, só vai sobrar o Brasil para vender. Mas é importante a gente estar preparado para as duas opções. Ambas representam queda para Chicago. Se a Kamala ganhar, se o Trump ganhar, Chicago vai ter pressão de queda. Mas só no cenário de vitória do Trump que a gente tem o prêmio em alta. Então tem que ficar monitorando e tem que fazer as ferramentas de proteção, Fabiano. Certo, Ronaldo. Ronaldo, gostaria que você falasse um pouco sobre essa demanda chinesa, como que eles têm aparecido, tendo seus spots aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. É importante sempre lembrar, hoje, quem tem milho em grande quantidade, soja principalmente, são os norte-americanos. Hoje ainda, durante o programa, eu vou falar de venda americana de 116 mil toneladas para a China, também tem venda de milho para outro país e assim por diante. A gente tem trazido isso praticamente de maneira diária. Como é que tem sido a China hoje como demandador deste produto? O que ela tem feito em relação a este fator? Esse é o primeiro ponto que eu acho que impacta para o ano que vem, Fabiano. O mercado não tem dúvida que a China vai ter um grande consumo. Até já falei disso várias vezes, acho que aqui também a gente chegou a comentar que muitas pessoas falam assim: quando você vê o mercado com medo de demanda da China, não escute. Tem que escutar. Não é que o mercado tem medo que a demanda vai cair. Não, não tem risco da demanda chinesa cair. É que a expectativa é que a demanda chinesa aumente. E esse é o medo, que a demanda não consiga aumentar. Mas a China aumentando demanda não quer dizer que ela vai aumentar a importação. Pode ser até o contrário, ela consumir mais no mercado interno e reduzir a importação. Mas, Ronaldo, essa conta não fecha. Se ela está consumindo mais, não está produzindo mais, ela vai ter que importar mais? Não necessariamente, porque a China está fechando o ano com o maior estoque da história. Ano passado eles fecharam com 32 milhões de toneladas de estoque final, esse ano estão fechando com 43. E a expectativa para o ano que vem é terminarem com 47. Então a China está super estocada. Ela tem muita soja, ela tem muito farelo, e esse é o ponto, que a China pode reduzir um pouco as importações, mas reduzir quanto? Vai para 109 milhões de toneladas, ela sempre vai comprar em torno de 110, não vai reduzir em torno disso daí não. O problema nosso agora no Brasil é saber para onde o chinês vai olhar. Se ele vai intensificar a compra nos Estados Unidos ou se ele vai manter as compras centralizadas no Brasil. Como a gente está dizendo, a longo prazo, o que nós esperamos é que o Trump ganhe e que ele tenha um perdão, Fabiano, que ele vence em fevereiro, um perdão entre a China e os Estados Unidos.
Se a Kamala Harris ganha, provavelmente eles vão estender esse perdão olhando para os mercados agrícolas. E aí vai querer taxar carro elétrico, vai taxar outras indústrias ali, mas no âmbito da tecnologia. O Trump não, a gente já viu que a briga ela acontece no agronegócio, porque é um dos principais produtos que a China tem que comprar dos Estados Unidos, e o Trump quer equilibrar a balança comercial China e os Estados Unidos. Então, baseado nesse princípio, e infelizmente é 880, se o Trump ganha e taxa a China, é muito bom para quem vai ter soja em 2025, porque os preços vão lá para as alturas mesmo. A gente está falando de prêmios superando 300 centes o bushel. Então, se o Trump ganha e entra numa guerra comercial com a China, é o melhor cenário para o produtor brasileiro. A nossa soja, com certeza, tem um viés muito forte de alta. Se o Trump não ganha, ou se ele não briga com a China, aí tanto o produtor brasileiro quanto o produtor americano vai entrar em viés de baixa. Então a gente precisa, na verdade, que a China brigue com os Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem um cenário muito pessimista para o milho. Não para agora. Não vejo queda para o milho nas próximas semanas. Eu acredito que até novembro a gente vai ter pressão de alta para o milho. Mas dali para frente, 15 de novembro, muitas cooperativas já começam a dar ordem para limpar milho. Limpa milho, que eu tenho que fazer manutenção, o próprio produtor começa a liberar milho dos armazéns. A questão é que esse ano a gente tem muito milho em estilo bolsa. Eu acredito que em novembro vai vir uma oferta maior de milho para o mercado. E o grande problema para o milho no ano que vem também é o nosso comprador de soja, também é a China. A China também está com estoque muito alto do milho este ano, eles têm investido em capacidade estática para armazenar mais e para comprar menos. Então, ano que vem, a China ela pode reduzir ainda mais as compras do Brasil e do mundo no sentido de milho, mas a soja da sustentação. Então, eu sou pessimista para milho e sou muito otimista para a soja dentro de um único cenário. A gente não tem outro fator, Fabiano, para sustentar o nosso preço. Como eu disse, a produção ela não está definida, mas o clima está com desenho favorável até o momento. Se chover até dezembro, a gente vai produzir aí seguramente 170, 171 milhões de toneladas. A China ela tem que comprar esse ano muita soja brasileira. A gente está estimando aqui embarcar pelo menos 106 milhões de toneladas. Mas mesmo assim, o único fator altista para a soja do Brasil esse ano é uma guerra comercial China e os Estados Unidos. Porque o Laninha já está começando a perder traços de ser intenso. Talvez o NOAA nem considere um Laninha esse ano. E Laninha foi o que quebrou a Argentina. Então, se não for um Laninha forte, também não tem pressão de alta. E o outro ponto fica esse, se a China vai conseguir aumentar o seu consumo ou não. A projeção chinesa, eles crescendo 5% o PIB. A última divulgação foi 4,6% de crescimento. Então, a China não crescendo demanda, o Laninha não se firmando como um Laninha forte, sendo um Laninha fraco, não tem por que a soja subir. Aí entra o único ponto, que são as eleições dos Estados Unidos. Então, de fato, a gente tem que torcer para um cenário ruim para o produtor americano, para o nosso cenário aqui se beneficiar. Infelizmente, essa é a realidade de hoje, Fabiano.